Ah, padre, eu fico preocupado. Como que esse mundo vai ficar para os meus filhos? Eu falei, a sua preocupação deveria ser outra. Não é que mundo você vai deixar para os seus filhos, é que filhos você vai deixar para esse mundo. E exatamente, no acampamento que se fala sobre a arte do cuidado, sobre o casal. E falar de casal é trazer também os filhos. Eu não acredito numa restauração familiar que dispense a mudança do casal. Eu acredito que toda mudança familiar, ela começa justamente pelo casal. Se você quiser melhorar a vida dos seus filhos, comece melhorando a vida no seu casamento. Que o marido seja um cuidador da esposa, a esposa uma cuidadora do marido, que perante os filhos eles possam ver o cuidado, o carinho, o cafuné, o beijo, o zelo, e eles estão observando mais do que ouvindo, e quando eles crescerem, eles vão ter anseio de construírem também uma família. E se o marido for suficientemente bom, não precisa ser perfeito, mas precisa ser suficientemente bom. Se a mulher for suficientemente boa, se os dois tiverem bom coração, boa vontade, reta intenção e viverem na graça de Deus, quando o seu filho e a sua filha começar a pensar no namoro e for escolher um rapaz, for escolher uma moça, o padrão que eles vão ter é o pai e a mãe. Assim a moça deveria dizer, olha, para namorar comigo e para ser o meu esposo, ele tem que ser muito parecido com meu pai. Porque a maneira como meu pai trata a minha mãe é a maneira que eu quero que o meu esposo me trate. Deveria ser também o rapaz. O nível de moça que eu quero para namorar é a minha mãe. Aquilo que eu vejo a minha mãe somando na vida do meu pai, sendo para ele, é o que eu quero uma mulher na minha vida sendo para mim. Porque o matrimônio, o casamento, a união, ela é preparada pelos pais, na visão, no testemunho dos filhos. Mas vamos, meus irmãos, para a realidade. Isso é um sonho que nós temos. Mas qual é a realidade em muitos lugares? Chega numa sala de aula, principalmente em faculdade, pegue aqueles jovens que já estariam ali numa idade pré-matrimonial, ou talvez já poderiam estar casados, e pergunte para a maioria que está no mundão, eu estou falando os que têm experiência religiosa, os que têm o mundanismo como o importante é ser feliz, e pergunte, quem aqui quer se casar? É uma chacota, é um riso só. Quem é que está procurando casamento? Aí você vê nos livros, nos filmes, nas músicas, que nada melhor do que ser solteiro, nada melhor do que farriar, nada melhor do que não ter laço, né? Então eu estou com você, a gente pode até ficar, mas nós não temos compromisso um com o outro. E até pessoas que vivem hoje um casamento chamado aberto, de relacionamentos extraconjugais, o próprio adultério virou prática. Casais que levam para o próprio leito nupcial, ou a própria cama conjugal, outro, outra ou outros, troca de casais, etc, etc e etc. São pessoas que perderam totalmente aquilo que Deus queria para o casamento, para o matrimônio, para a família. Então o mundo, meus irmãos, entendam isso, o mundo vai doutrinar os seus filhos para viverem assim. Mas eu não duvido, e isso ninguém me prova o contrário, que influência maior tem a família. Se a família, ela planta colunas sólidas na vida dos filhos, eles podem ter companhias, eles podem ter faculdade, podem frequentar universidade, mas aquilo que foi plantado haverá de sustentá-los. Porque a influência maior nunca deveria ser de um youtuber, de alguém do Instagram, esses modismos que tem aí. Mas o horizonte deveria ser o pai
e a mãe. Os primeiros educadores, os primeiros catequistas, aqueles que gastam tempo no cuidado. Tempo no cuidado. Cuidar requer tempo de prioridade. Vamos repetir isso? Cuidar requer. E hoje, qual é a coisa que nós menos temos? Tempo. Os pais não estão tendo tempo para os filhos. Aí, para que eles fiquem quietos, na tenra idade, já lhes entrega um celular. Coloca no quarto dos filhos, internet liberada. Netflix liberada. E eles vão bebendo e comendo tudo isso. E os pais tranquilos, porque os filhos não dão trabalho. Aquele que não traz trabalho de cedo, trará muito trabalho mais tarde. Porque a Bíblia diz, educa a criança o caminho que ela deve seguir. E quando ela crescer, ela não se desviará dele. Não se educa adolescente. Não se educa jovem. Não se educa homem barbado. Se educa criança. Porque uma criança educada, ela vai crescer nos caminhos da palavra, nos valores da família e na tradição da nossa história. Por que que a primeira leitura, ela grita aos nossos ouvidos sobre as pessoas famosas, homens famosos? Pergunte hoje, na sua roda de amizade, no seu trabalho, me diz aí o nome de alguns famosos. Eles vão dizer atores de Hollywood, atores globais, pessoas que estão no auge da fama, mas a palavra de Deus tem uma outra visão. E esta é a nossa visão. Hoje, no dia dos avós, vamos fazer o elogio aos homens famosos, às mulheres famosas, nossos antepassados, a nossa família, aqueles que vieram antes de nós. E aqui vale a pena abrir um parênteses. Os pais se tornaram, não estou falando de todos vocês, mas uma parcela deles, se tornaram o que nunca poderiam se tornar. Eles abriram a mão de uma missão divina. A missão que Deus deu para Nossa Senhora, Ele concede a cada mãe. A missão que Ele concedeu a São José, Ele concede a cada pai, de educar. Educar. Educar é formar, é dar forma, é mostrar, é apontar, é acompanhar. Educar tem que ter tempo. E a criança não quer um pouco de tempo, ela quer todo o tempo. E qual é o papel que os pais assumiram que não deveriam ter assumido? Eles abriram mão de serem educadores, eles passaram a ser espectadores. O que é um espectador? É aquele que assiste. O espectador, a atitude dele é passiva, ele está assistindo. E nós vemos hoje muitos pais e mães na arquibancada da vida dos filhos. Não educam, não corrigem, eles ficam assistindo. Eu vejo muito isso, porque eu viajo bastante. Aeroporto é um show de birra. Para onde você olha, tem um show. Se vendesse ingresso, ganhava uma boa nota. É show para onde você olha. E eu vejo no meio do show, é criança dando show, é pré-adolescente dando show, é jovenzinho dando show, e os pais estáticos, petrificados, assistindo. Eles não tomam atitude, eles não corrigem. Eu vejo muito tempo de avião. A mãe senta com a criança está chutando a cadeira, está empurrando, a pessoa da frente está incomodada, a mãe não fala com a criança. Ela está assistindo, ou seja, ela se tornou uma espectadora. E a mãe e o pai têm que ser educador.
Aí nós temos hoje uma falácia, um sofisma, uma mentira que parece verdade, onde muitos pais fogem com a seguinte exclamação: a geração de hoje é difícil. Os adolescentes de hoje são difíceis. As crianças de hoje são difíceis. A pergunta não deveria estar nele, mas deveria estar nos pais. Por que nós fomos educados de uma maneira e por que vocês não estão educando da maneira que você foi educado? Se a geração de hoje se mostra indomável e um tanto quanto perdida, ela é fruto de uma geração de pais que abriram mão da educação e passaram a ser espectadores, apenas assistindo a coisa acontecer. Não sei a sua família, mas a minha mãe, que aqui está, criou eu e meu irmão na rédea curta. Os pais dela, nossos avós, na rédea curta. Tinha que tomar bênção. Quem serve primeiro são os mais velhos. Quem tem a palavra são os mais velhos. Chamou a atenção, não retruque, não resmungue, fica calado, respeita os mais velhos. Você vai hoje ao almoço, até não vou muito ao almoço porque estou perdendo a fome. Mas não dá. Quem é que serve primeiro? A meninada. A meninada voa na panela e me dá o meu pescoço, a coxa é minha, me dá o Santo Antônio, cadê meu peito? Me dá o peito. Eu falei, meu Deus, família está toda destrocada, cada um dá um pedaço. E o que fica, meu filho, se não avançar na panela, não come nada. Os idosos não podem conversar. Quem domina a conversa é a pirralhada. Eles começam a falar e não há ninguém que os cale. E fala, e a coisa inverteu de tal maneira que as crianças estão clamando por educação, estão clamando por limite. E os pais, infelizmente, estão plantando para que elas colham. Porque você há de convir comigo, uma pessoa não educada, uma pessoa sem valor, como dizia minha avó, uma pessoa sem berço, a vida para ela vai ser muito mais difícil. Porque a pessoa não acha que o patrão vai adorar a bucha dele como o pai e a mãe adoram. Ele não está achando que os coleguinhas da escola vão abaixar para ele como o pai e a mãe abaixam. Ele vai para a escola achando que é o rei da cocada preta. E na escola é os que mais apanham, porque os colegas não toleram. Uma criança simpática, educada, amada, querida, ela se destaca no meio da multidão. E esta missão não podemos delegá-la nem à TV, nem ao celular, nem à internet, nem à babá, nem à escola e tampouco para a catequese. Quem educa filho é pai e mãe. E qualquer pessoa que dê palpite na educação do seu filho, seja ela escolar, seja ela governamental, você precisa dizer, dentro da minha casa mando eu, porque a minha casa serve ao Senhor. Se os pais tivessem atitudes como essa, muito do que é ensinado nas escolas não seria ensinado. Esse pessoal é folgado, é um pessoal agressivo e quer empurrar essas ideologias goela abaixo, porque os pais não são mais cuidadores, não são mais educadores. Me desculpe, é um bando de banana. Eu nunca vi tanto católico frouxo nos tempos atuais. Porque se há uma outra época, e eles ensinam na escola o que eles estão ensinando, os pais tinham ido na escola e tinham feito um barraco. E antes de ensinar de novo, eles pensariam duas vezes. Hoje, muitos pais não sabem nem por onde a banda está tocando. Não olha material de filho, não pergunta o que está acontecendo, não pergunta o que está sendo ensinado, porque a educação de cultura, educação exata, educação livresca e de valores humanos é na escola. Mas os valores são passados pela família. E qualquer contravalor, aquilo que é valor para nós,
deve ser questionado. Porque se as famílias não se mobilizarem, se os pais não reagirem enquanto há tempo, eu já vou te contar o final da história. Você vai perder os seus filhos para as ideologias do mundo. Porque muitos pais já perderam. Eles vão e voltam com outra linguagem, com outros valores, outro estilo de roupa, outro estilo de cabelo, com a cabeça toda virada, e eles são opositores aos valores dos pais. E muitos destes pais que reclamam foram omissos na missão de educadores. Eles foram espectadores ou realizador de sonho de filho. A tudo que o meu filho quer, ele terá. Eu vou realizar os sonhos. É outro caminho perigoso, porque muitos hoje não aceitam o não. Não passa numa prova, a pessoa tenta suicídio. Levou um não da namorada, tenta suicídio. Não tirou uma carteira na prova de carro, tenta suicídio. Uma geração fragmentada, uma geração arenosa, uma geração fraca, porque não aprendeu isso no ninho do lar. Quem ensina a águia a perder o medo é a mãe. Porque quando os filhotinhos são ainda pequenos, a mãe, quando o sol está para nascer, ela pega a cabecinha dos filhos e põe na beirada do ninho, virado para o nascer. E fica lá as águias pequenininhas. A hora que o sol começa a nascer, elas querem tirar a cabecinha. A mãe mantém a cabeça e bica e mantém, para ela acostumar com a luz do sol, para que a luz do sol não a cegue quando ela voar alto. E quando a mãe vê que ela está com plumagem, que já dá para voar, a mãe mesmo começa a tirar do ninho. Ou voa ou morre. Ou você vai voar, você vai estrepar lá embaixo. E as águias, aí passa pouco tempo, daquela águia nova, bela, com aquele olhar de autoridade, as garras afiadas, já construindo o seu ninho para ter a sua família. Aí hoje eu não estou entendendo as nossas águias, né? Está com 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, morando com os pais, jogando videogame, acordando 11 horas da manhã. Isso é brincadeira, né, meu irmão? Você está brincando com a sua vida e sustentando os folgados na modernidade. Estudarem não quer, trabalhar também não quer. Aí eu quero ser influenciador digital. Eu quero trabalhar em casa. Eu quero é trabalhar em casa. Não querem nada com o batente, nada com a dureza. E os pais reclamam, sendo que quem está formando esta geração são os senhores. São os senhores. Porque eu lembro, quando eu tinha 12 anos, meu avô era barbeiro, seu Bismarck, já é falecido. Ele cortava cabelo e fazia barba. Meu avô falava, eu sei que os meus netos não serão barbeiros. Vão estudar, vão fazer faculdade, mas criança não pode ficar à toa. Ela tem que ter o tempo ocupado e tem que começar a ajudar em casa de pequeno, para valorizar. Quando a gente era pequenininho, caminho, e não tinha sequer não. Ah, Cristian, vem cá, bem, amor, paixão, reizinho, vida. Será que você queria trabalhar no salão do vovô? Não, então fique. Meu filho falava não, era um não e o dente, ó, nem questionava. Ó, segunda, 8 horas no salão. Sim, senhor. Aí meu avô cortava cabelo, punha o cabelinho numa vasilhinha de plástico, me dava uma tesoura. Cristian, fica sendo no cabelinho, ó. Você aprender a cortar cabelo, descobrir a textura. Ai, que ódio, mas nunca falei. Só ficava. Aí cortava. Passava uns dias, ele falava, agora fica em pé do lado do vô. Veja como que o vô faz. Ó, é assim, ó. Eu lá. Agora só cortar o cabelo do vô. Aí punha para cortar o cabelo dele. Os primeiros, né? Corta o cabelo do seu tio agora, que era o Paulo, irmão da minha mãe, também falecido. Cortava, ó, melhorou. Aí começa a chamar meu pai. Quando a gente apanhava
mais firmeza, ou agora você vai começar a cortar cabelo. Mas você vai começar pelo tiro de guerra. Porque o tiro de guerra era a máquina 1 ou 0, sei lá, e cabeleira baixa, podia fazer o caminho de rato, que meu avô pegava a máquina, rapava tudo, né? Era tiro de guerra mesmo. Então eu comecei a treinar na cabeça dos atiradores. Melhorou, pode começar a cortar cabelo, Christian. 50% o seu valor. Vamos pôr aqui, você está aprendendo ainda, está acordando direitinho, mas é 50%. Aí a pessoa chegava, com licença, tudo bem, tudo bom. Eu estou trabalhando aqui no salão do meu avô, eu já estou cortando o cabelo, e como eu estou ainda aprimorando, o meu é 50%. Eu posso cortar o seu cabelo? É ruim, hein? Vou esperar seu avô mesmo. Eu falava, não, gente, nem para apoiar o iniciante. Aí ficava na minha cadeira. De vez em quando chegava um, não, eu aceito. Meu avô, pode cortar, qualquer coisa eu arrumo. O menino é bom de serviço. Fui aprendendo a cortar cabelo, depois aprendeu a fazer barba. Na minha época era navalha ainda, tinha que ficar aí, esticava, fazia. Nunca cortei, assim, cortei alguns, né? Mas pouca coisa. Aí fazia a barba, arrumava direitinho, né? E fui crescendo. Né? Ajudava lá em casa, pagava uma conta de luz, uma conta de água. Gente, era uma outra história. Trabalhava de manhã, estudava à noite, depois... Eu não estou entendendo. Hoje, as pessoas parecem que estão recebendo tudo, e quanto mais facilidade, mais dificuldade geram. Eu não sei se você já observou isso. Eu tenho visto no rosto dos adolescentes uma insatisfação constante. Eles têm uma cara assim, ó. Em Minas Gerais, é cara de cheirando pum, que a gente fala lá. Né? Eu não vou usar a palavra, lá não é pum que fala, eu estou sendo educado. Aquela cara assim, que ó. Tudo está ruim. Vai comer no restaurante, não tem alegria nenhuma. Vai passear, não tem alegria nenhuma. Está na casa, é uma reclamação constante. Eles só dão um risinho quando está com a turma da escola. Fora isso, é uma insatisfação. E de onde que vem essa insatisfação? De uma família que não mostrou que dinheiro não está em árvore, que tudo é fruto de um trabalho, que a vida não é mole, que é necessário esforço, que é necessário compartilhamento, é necessário cuidado, não se alcança as coisas com facilidade. Hoje em dia a gente vê pessoas com o último iPhone que o pai deu porque mudou o ano e o bonitinho quer. Passa o cartão, pai. O menino nem sabe quantas horas o pai trabalha para comprar um aparelho daquele preço. E daqui a pouco já querem outro, o aparelho já está com a tela quebrada, julgado dentro de casa. Tudo que vem fácil não tem valor. Vamos fazer o elogio aos homens famosos. Esses são famosos, os nossos antepassados, os nossos avós, que nos criaram na firmeza, que nos olhavam, que nos corrigiam. O pai, meu filho, com um olho, o filho sabia o que o pai queria. E hoje, meu filho, não adianta olho, não adianta nada. O pai está olhando, o menino está fazendo, e faz mesmo, e o pai está... O que é, pai? Está com pigarro. Aí, o que você está fazendo? Para mim. Não obedece nada. Se você fizer isso, eu te mato. Então mata, quero ver, mata. Aí você vai matar, mata agora. Não respeito. Não é? Minha mãe, eu lembro, a gente chegava da escola com mochila, sem falar com ninguém. Ela falou, Christian, abre a sua mochila. O que a senhora quer ver? Não, eu quero ver suas coisas aí. Ela abria a mochila, olhava os cadernos, abria a bolsinha, lápis, caneta, isso aqui é tudo seu. Um cuidado. Tinha um cuidado. Não traga para casa o que não é seu. Não pegue o que não é seu. Essa é a educação dos nossos antepassados. São homens de misericórdia, gestos de bondade que não serão esquecidos. Meus irmãos, o mundo mudou, todo mundo sabe. Estamos numa era mais digital, as pessoas são mais livres, mas os nossos valores, eles não podem ficar para trás. Como que o ser humano tem uma respirada, assim, sentindo uma firmeza nas primeiras falas do Papa Leão XIV? Ele já chegou colocando as coisas mais... Não vou aqui falar o que é não, porque eu não tenho dinheiro para advogado. Mas ele falou da família, ele falou do matrimônio, chamou os padres na chincha para caprichar na liturgia,
para celebrarem o mistério. Falou que nós, ocidentais, devemos aprender com os orientais o valor do silêncio, o valor da mística. Ele tem feito um olhar assim bem atento na igreja. Pessoas que estavam em cargos da igreja, com um pensamento bem liberal, ele tirou esse pessoal todo. Nós precisamos, claro, nos adaptar ao mundo, sem ser do mundo, guardando os nossos valores, vivendo aquilo que o cristão católico tem como valor. Nós respeitamos, mas queremos ser respeitados. No Brasil hoje, me desculpe aqui a franqueza, você pode ser qualquer coisa, tudo vale, tudo vale. Você pode pular, cambalhota, toca tambor, solta foguete, não tem problema nenhum. Mas se você falar que é católico e está rezando o terço, eles vão te perseguir. Se você falar que está indo à missa, eles vão te criticar. Se você falar que é católico de igreja, você será perseguido. Porque tudo pode, só não pode amar nosso Senhor Jesus. Só não pode ser o católico, porque para nós Ele é caminho, verdade e vida. E o cristão é chamado a anunciar esta verdade. E qual é a verdade do mundo? O importante é crer. É crer. Você crê em quê? Em Jesus, tá bom. E você? Em Buda, tá legal. E você? Chico Xavier, tá valendo. E você? Numa fadinha, tá valendo. E você? É gnomo, Deus abençoe. E você? Eu creio numa pedra, a pedra vai te salvar. E você? Eu adoro a vaca, tá tudo bem. O importante é ter fé. Este é o pensamento do mundo. Por isso que eles não gostam de nós. Por isso que eles não nos veem com desconfiança. Porque a igreja tem uma palavra, a igreja tem um caminho a seguir, a igreja tem a revelação plena em Jesus Cristo. E isso nós precisamos lutar, defender e testemunhar. Senão esse pessoal virá sobre nós como um rolo compressor e não sobrará um para contar a história. Precisamos ter aquela firmeza de Jesus, a misericórdia de Jesus, mas a firmeza de Jesus. Olhando para Joaquim e Ana, nós vemos um casal que forjou o coração de Maria, que recebeu um presente de Deus, gerar a mãe do Salvador, a Imaculada Conceição. Muito do que Jesus foi, ele aprendeu com Maria. Agora me responda, meus irmãos, a docilidade de Maria, o meditar as coisas no coração. O meditar aí é entesourar do grego, guardar tesouros. O formar o quebra-cabeça da própria vida, o se entregar nos planos de Deus. Quem que passou isso para Maria, senão a sua mãe, a Santa Ana? A minha paróquia de origem, Itaúna, Minas Gerais, é Santana. Uma imagem lindíssima. É Santana em pé, segurando um livro, com a mão no livro, e Nossa Senhora do lado, olhando. É Santana ensinando a palavra de Deus para Maria, a confiar em Deus, a se entregar em Deus. Atendi uma mãe muito católica, que casou com um marido nada católico e muito mundano. Não vamos aqui fazer o balanço de valor. Eu quero contar um caso. O filho deles começou a passear agora. Começou a sair com a turma, já está assim mais solto. E ela me contava com tristeza que ela falou com o filho: meu filho, leva um terço no bolso. Onde quer que você vá, lembre de Nossa Senhora. Aí teve uma festa em Divinópolis, da cerveja, o nome já fala, né? O pai passou para o filho um rolo de camisinha. Ele falou para o filho: para te proteger. A mãe vê a proteção no terço, o pai vê a proteção numa vida. Veja os valores como são muito diferentes. Veja que o caminho, ele é muito diferente. Como eu falava na pregação da manhã, feliz o homem que cuida da mulher e a mulher que cuida do marido. Nesse casal, há uma briga. Qual dos dois vai educar? São os valores da fé ou os valores do mundo? Eu vou criá-los para Deus ou vou entregá-los para o mundo? Muito do que Maria foi, ela foi forjada por Joaquim e Ana. E nós lembramos hoje os pais de Nossa Senhora, sem eles terem falado nada. Não há nada deles na Sagrada Escritura. Mas Jesus vai dizer que para conhecer a árvore, a gente conhece
É pelo fruto que se conhece a árvore. Olhando para Maria, você tem noção de como foi os pais. Olhando a maneira como você cria os seus filhos hoje, quais serão os frutos deles amanhã? Ah, padre, eu fico preocupado. Como que esse mundo vai ficar para os meus filhos? A sua preocupação deveria ser outra. Não é que mundo você vai deixar para os seus filhos, é que filhos você vai deixar para esse mundo. Que se você forjar o seu filho, se você educar os seus filhos, você estará educando os seus netos, porque os valores, eles são passados. Quero citar aqui apenas 3 pontos para a gente guardar no coração, que a gente precisa aprender com Ana e Joaquim, Santa Ana e São Joaquim. Primeiro ponto, casais que deixem a herança da fé. Há muitos casais que estão preocupados com herança de dinheiro. Herança nunca uniu família, herança divide famílias. Então deixe a herança maior, que é a herança da fé. Ensinar a sua família, as crianças, a terem fé, espiritualidade, respeito pelas coisas divinas. O que fica de um casal não é patrimônio material, é fé, valores e testemunho. Isso é o mais importante. Fé, valores e testemunhas. Testemunho. Casais que rezam juntos, que educam os filhos na fé, que ensinam a importância de Deus, eles deixam raízes profundas. E raízes profundas não serão arrancadas tão facilmente. Neste livro que nós lançamos aqui na Canção Nova, Corte o Mal pela Raiz, estive com vários casais aí, eu falo sobre isso. Não arranque a folha. Porque quando você arranca a folha, você acha que matou a planta. Não, ela te enganou. Ela está vivinha ali. Você arrancou a sua folha. Passa pouco tempo, ela está de novo. É preciso arrancar a raiz. Arrancou a raiz, não brota. Há coisas que nós precisamos arrancar da nossa família para que elas não brotem dentro da nossa casa. Segundo ponto, casais que veem e ouvem com fé. O evangelho foi lido: felizes vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Quer restaurar um casamento em 2 etapas? Quer melhorar a sua família em 2 etapas? Quer ser um casal melhor em 2 etapas, apenas 2? Olhe mais para o outro e escute melhor o outro. Coloca o teu olho no teu marido e na tua mulher, começa a observar mais os seus filhos. Ô menino, o que você está vendo esse celular aí? Qual que é a série que você está assistindo? Você está saindo com quem? Por que no seu celular é tudo com senha? Por que de madrugada está dormindo e escutando a sua TV ligada? Fica de olho. Felizes os olhos que veem. Tem muita gente que tem olho, mas não enxerga nada. Na corda debaixo do nariz não enxerga. E aprenda a escutar o outro, a ouvir o outro, naquilo que o outro não diz. O outro não comunica só com palavra. Ele comunica pelo olhar. Ele comunica pelo gesto. Ele comunica pelo silêncio, ele comunica pela ausência. Tem filhos gritando e os pais não ouvem nada, porque eles gritam em silêncio, eles choram em silêncio, estão perdidos e não tem quem aponte o caminho. E se eles não encontram o caminho apontado em casa, alguém na rua vai apontar um outro caminho. Felizes os olhos que veem, felizes os ouvidos que ouvem. E o terceiro ponto, Joaquim e Ana me ensina que um amor, ele gera santos. O amor, ele gera santos. Vamos repetir isso? O amor não é aquele amor de cama, não é amor de forró universitário. Não. É amor que vem do coração de Jesus. Um amor verdadeiro, ele gera santos. O papai e a mamãe que aqui estão, você consegue ver na vida dos seus filhos uma santidade de vida que você está gerando? Você está gerando não apenas a mente, o corpo, o intelecto, a emoção, mas está gerando a fé, formando filhos para serem hoje o que Carlo Acutis foi ontem. Um jovenzinho que amava a Deus e Nossa Senhora, porque ele foi educado. Os pais não eram apenas observadores. Esses 3 pontos precisam estar no coração dos pais. Deixar a herança da fé, ver e ouvir as pessoas da sua família
e gerar santos. Isso haverá de mover o mundo. Se você conhece um casal que não consegue engravidar, você vai receber essa bênção por eles, rezando por eles, e terminou a missa, mande mensagem. Eu participei de uma missa agora, o padre deu a bênção da gestação, eu rezei por você e por fulano. Compre o sapatinho e coloque no seu cantinho de oração. Muitas pessoas estão filmando esta bênção. Envie para esses casais. Se você tem a foto de pessoas aí que estão nessa questão da gestação, pode apresentar a foto. E de maneira muito especial, eu vou rezar pelas mulheres que já estiveram grávidas, mas perderam o neném. E você não está engravidando de novo por medo de que tudo se repita. Então o seu medo está sendo o seu inimigo. Mas agora vai. Agora o neném vai. Você não vai perder, ele virá. Você vai ver nos ultrassons ele crescendo. Você vai carregar o seu filho e um dia você estará aqui dando o seu testemunho. Tá bom? Deus eterno e todo-poderoso, nos colocamos na tua presença, com os nossos filhos e filhas, que com muita fé levantaram do lugar, saíram do seu comodismo e vieram receber esta bênção da gestação. Casais que vieram de longe, que viajaram horas, que andaram a madrugada inteira para estarem aqui. Pessoas que saíram de casa logo após a pregação da manhã e chegaram para esta missa apenas para receber esta bênção. Tu és o Deus dos milagres, Senhor, e nós temos visto a tua ação grandiosa na vida de centenas e centenas de casais que foram desenganados pela medicina, mas que abriram a fé. Nós cremos no valor da medicina, mas sabemos que a última palavra nunca é dela, é tua, Senhor. Tu és capaz de gerar filhos em mulheres estéreis, assim como foi com Sara, Ana, Isabel e tantas outras. Volvei o teu olhar sobre estes casais que aqui estão. Estenda, Senhor Jesus, as tuas mãos chagadas sobre o alto da cabeça desses vossos filhos, e que uma gota do teu precioso sangue recaia do alto da cabeça à planta dos pés deste homem e desta mulher, indo, Senhor Jesus, à origem desta infertilidade e curando-os com a tua graça. Equilibra os hormônios, purifica cada gota de sangue, visita cada célula e cura, Senhor, aquilo que está impedindo a gestação desta vida, seja no corpo, na alma, na mente, nas emoções ou até na área espiritual. Liberta os nossos filhos de maneira consciente ou inconsciente dos traumas que trazem da sua história de vida. Visita neste momento homens e mulheres que trazem uma herança negativa do seu tempo de gestação no útero da sua mãe. Talvez um medo dela, uma queda, uma briga com seu pai. Tudo isso afetou aquele neném, aquele feto, e você traz isso inconscientemente. O Senhor está curando e libertando toda a sua história traumática, principalmente no seu tempo de gestação. São José, interceda em favor deste homem, deste esposo, deste futuro pai. Nossa Senhora, coloque as tuas mãos no útero desta mulher, interceda por ela, que é e deseja ser uma futura mãe. Que essa criança seja gerada no amor e que ela cresça em estatura, sabedoria e graça, como foi com Jesus. Nós te consagramos, Senhor, o aparelho reprodutor feminino, cada óvulo, as trompas, ovário, útero. Te consagramos, Senhor, o aparelho reprodutor masculino, cada espermatozoide. Há muitos casais
que não se engravidam pela baixa produção de esperma do homem. Mas Deus precisa de apenas um espermatozoide. Se a medicina diz que você tem 99% de chance de não ser pai, Deus precisa apenas de um espermatozoide. Entrega para Deus o seu 1% e Deus fará um milagre. Mulheres que não ovulam, desta graça, Senhor. Mulheres que estão enfermas, que elas possam engravidar e que essa criança se desenvolva. Toca de maneira especial as mulheres que já engravidaram, as que tiveram um aborto espontâneo, um sofrimento para toda a família, mas elas vêm receber esta bênção, que elas possam trocar o medo pela fé. Nós te louvamos, exaltamos e bendizemos, porque temos certeza que vários casais trarão aqui as suas crianças. Eu quero profetizar na vida desses nossos filhos, Senhor, que já tem mulher grávida aqui neste santuário. E você esta semana vai dar o seu testemunho, vai enviar para a Canção Nova a notícia. Você está recebendo esta bênção já com uma criança gerada em você. Volvei o olhar, Senhor, para tantos casais abertos à vida. Quem sabe nós não teremos gêmeos concebidos no meio dessa celebração, pela graça e pelo poder de Deus. O que o anjo disse para Maria, ele diz a todos os casais: para Deus nada é impossível. Isabel, tua parenta na velhice, já é o 6º mês daquela que chamavam de estéril. O Deus que gerou João no útero de Isabel é o Deus que agora toca os casais que aqui estão. É o Senhor que está tocando o útero das mulheres que aqui estão, fortalecendo, equilibrando, aumentando a fé. Abençoe, Senhor, os sapatinhos que já são apresentados, para que seja na casa deste casal um sinal desta criança que virá. Que nós possamos ter os ouvidos fechados e o coração trancado contra toda dúvida e tudo aquilo que o mal sopra para tirar a bênção e a certeza que esta criança virá com saúde, inteligência, uma bênção para toda a família. Por imposição da Santa Cruz e por todas as relíquias que estão aqui contidas na intercessão dos anjos e santos de Deus, por Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo, que Deus fortaleça o seu anjo da guarda para que os proteja de todos os dardos inflamados de Satanás. Sobre todos os casais que estão aqui, sobre as pessoas que estão rezando por casais que não conseguem engravidar, por todos os casais Brasil afora que recebem esta bênção pela TV Canção Nova. Desce e permaneça a bênção que gera vida pelo poder e pela graça de Deus. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Diga: eu creio. Eu creio. Abraça o seu marido, abrace a sua mulher e diga um para o outro: eu creio. Eu creio. Claro que eu não vou guardar o rosto de todos vocês. Talvez Nelsinho guarde alguns, mas em breve vocês voltarão. E uma frase vai se cumprir na sua vida: aquele que semeia entre lágrimas haverá de colher com alegria. Um dia nós vamos nos encontrar e você vai falar: padre, aqui ó, deu certo. Escreva e anote a data de hoje. É muito neném sendo gerado. Que Deus abençoe a todos os casais. Vamos aplaudir aqueles que receberam a bênção. Deus abençoe. Nos encontramos aí nas estradas da vida e vamos testemunhar que a Canção Nova é lugar também de gerar filhos e santos para a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.